História. Jaguari, Rio Grande do Sul, RS. Histórico. Em 1632, Padre Romero, Padre Manuel Berto e Luiz Ernotte reuniram-se com Cristóvão de Mendonça e Paulo Benavides e chegaram ao rio Jaguari, em cuja margem direita ergueram uma cruz, batizando assim São Tomé, a primeira redução da província do Tapi, de índios guaranis. A redução ficou aos cuidados de Padre Luiz Ernotte e em pouco tempo já contava com quase 2.000 habitantes, que sofreram diversas provações para sua sobrevivência, como as dificuldades de relevo, pragas, pestes e invasões, tanto pelos mamelucos como pelos bandeirantes. Por estas reduções, Jaguari é considerado o berço das missões. No entanto, há pouca referência aos índios nesta região, pois a maioria foi expulsa ou dizimada pelas guerras. Decorreu muito tempo até que novos acontecimentos surgissem neste território, mas a partir de 1871 foram estabelecidas colônias agrícolas para estrangeiros e brasileiros, que mais tarde ganhariam maior atenção do Império, já que este precisava proteger suas fronteiras. Chegaram então as famílias de agricultores, pedreiros, munheiros e outros que agora passariam a sentir as dificuldades de labutar em uma região inóspita em que a ordem era colonizar a serra, e coube aos italianos esta árdua missão. Muitos venceram devido à sua grande fé católica, trabalho duro e ajuda mútua, dedicando-se à agricultura de subsistência e ao cultivo da vinha, surgindo os parreirais e a fabricação do vinho. Em 1889, foi criada a colônia de Jaguari com imigrantes italianos e a este seguiram-se russos, poloneses, húngaros, alemães, brasileiros e outros, acomodados em lotes urbanos e rurais, organizando suas habitações e lavouras em meio à mata. Formaram-se então comunidades, sempre com trabalho, religiosidade e espírito participativo em festas e jogos como fator de integração, o que levou a colônia a um progresso notável, passando a ser um distrito em 1893. Com atividades agrícolas, industriais e comerciais em desenvolvimento, Jaguari alcançou uma grande estrutura em ativa correspondência com a capital e cidades vizinhas, e sua emancipação municipal seria decretada em breve. Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguari, RS.
História. Povinho do Boqueirão, Santiago, nosso município faz parte do território missioneiro, tendo sido chão de Portugal e de Espanha, ao sabor dos tratados diplomáticos e das lutas que envolveram os dois países. Com a fundação das reduções, os jesuítas com o cultivo do trigo, do algodão e das demais plantações de subsistência introduziram a pecuária no solo gaúcho estabelecendo grandes estâncias de criação de gado. Para que pudessem ser administradas, essas estâncias eram subdivididas em postos, atendidas por cerca de 10 famílias, competindo aos posteiros além dos cuidados com a agricultura, parar rodeio para costear o gado alçado, acostumando-o à presença do homem e facilitando o seu manejo. Junto a esses postos havia sempre uma capela à devoção dos moradores. As referências geográficas que aparecem no abundante documentário sobre os 7 povos e as reduções, de vida efêmera que os antecederam, constituem assim, importantes subsídios ao estudo da formação histórica do Rio Grande. De entre os temas mais fascinantes da toponomástica riograndense avulta, sem dúvida, o da palavra Santiago, cuja ancianidade ninguém pode legitimamente contestar. Uma coisa é líquida e certa: Santiago não provém do substantivo Santiago nem de Santiago, como insinua ou procura fazer crer o código de postura do governo santiaguense saído dos prelos da Gazeta de Alegrete, em 1886 e do qual, ao que parece, só resta um exemplar, o de propriedade do colecionador Pedro Palmeiro. Santiago e Santiago são as únicas grafias que repontam na documentação jesuítica, inclusive no prestimoso diário do padre Tadeu Renes, datado de 13 de maio de 1756, e na caudalosa torrente de papéis oficiais sobre o povoamento das missões. Muito elucidativos, nesse particular, são os assentamentos paroquiais mais antigos de São Borja, a cuja jurisdição estiveram sujeitas até 1834, e sob o nome genérico de Distrito de São Xavier, as terras que naquela data passaram a constituir uma comuna autônoma sob a denominação de Santiago do Boqueirão, hoje, Santiago, Tucurte, e outrora Povinho, substitutivo que vai, pouco a pouco, desaparecendo. Duraznal de Santiago e Capela de Santiago, por outro lado, são expressões encontradiças no epistolário jesuítico do século XVIII. A Coxilha de Santiago, de maciço domínio Genoa, foi aliás no ciclo inicial do apostolado, o ponto de partida do fundador de São Nicolau quando de sua primeira entrada evangelizadora na província etnográfica do Tapi. Em 1815, o Marquês de Alegrete concedeu uma sesmaria a Francisco José de Carvalho, no lugar denominado Santiago, invernada que foi do povo de Santo Ângelo. O erro é manifesto. Santiago era um posto, subdivisão, da estância de São Miguel, vasto empório de gado bovino povoado com 40.000 cabeças originárias da chamada Vacaria do Mar e que possuía, em números redondos, uma superfície aproximada de 80 léguas quadradas estendendo-se até a Coxilha Grande entre as cabeceiras dos rios Taquarembó e Jaguari. A 6 quilômetros, mais ou menos, do campo de Ibaço ficava o posto de Santo Antônio, o novo, assim chamado em face do estabelecimento homônimo mais antigo, o de Santo Antônio de Taroquem, cujas cercas de pedras cobertas de musgo pelo tempo e semi-servidas ainda podem ser vistas. Esse reduto avançado do trabalho civilizador dos inacianos, após a Batalha de Caiboaté, foi abandonado pelos seus moradores que, em fuga precipitada, se refugiaram em Santiago, mais distante do teatro de operações e em cuja tosca capela de pau a pique e capim foi rezado o primeiro responso solene pela alma de Sepete Araju. As formas São Tiago, Santiago e Santiago anteriormente referidas mostram claramente o processo evolutivo, simultaneamente prosódico e gráfico, da tradicional designação a que o termo boqueirão, de origem mais recente, precedido da preposição do se agregou no decurso dos anos, por influência de curiosos fenômenos fisiográficos locais. Ao tempo de Arsênio Isabelle, nada existia no local da atual cidade, senão 3 ou 4 chácaras e estâncias à entrada de um vale arborizado, onde corria um límpido regato. Em 1856, segundo José Emetério Veloso da Silveira, havia apenas 3 casas, sendo uma do comerciante português Antônio José da Rocha.
Quando da irrupção da Guerra do Paraguai, consoante outro depoimento do mesmo autor, Santiago já era uma povoação com mais de 40 casas batidas, sendo 6 de negócio. A origem de nossa cidade é irrefutavelmente jesuítica e foi dada em homenagem ao santo católico. Os jesuítas edificaram 33 reduções em nosso território e 21 capelas, sendo que a capela de número 15, conforme Emetério Veloso à página 14 de seu livro, As Missões Orientais e seus Antigos Domínios, chamava-se Capela de São Tiago, no local do distrito de São Xavier, chamado Duraznal de São Tiago. Formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Santiago do Boqueirão pela Lei Provincial nº 589, de 26 de dezembro de 1866, e por Ato Municipal número 20, de 27 de setembro de 1892, subordinado ao município de São Borja. Elevado à categoria de município com a denominação de Santiago do Boqueirão, pela Lei Provincial nº 1427, de 4 de janeiro de 1884, sendo desmembrado do município de São Borja. Sede na povoação de Santiago do Boqueirão, instalada em 25 de agosto de 1884. Por Ato Municipal número 20, de 27 de setembro de 1892, é criado o distrito de Carovi e anexado ao município de Santiago do Boqueirão. Por Ato Municipal número 18, de 1º de janeiro de 1898, é criado o distrito de Vila Flores e anexado ao município de Santiago do Boqueirão. Por Ato Municipal de 6 de janeiro de 1910, é criado o distrito de Ernesto Alves e anexado ao município de Santiago do Boqueirão. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 6 distritos: Santiago do Boqueirão, Carovi, Costa do Itu, Ernesto Alves, Rosário de Timas e Vila Flores. Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1º de setembro de 1920, o município aparece constituído de 6 distritos: Santiago do Boqueirão, Carovi, Costa do Itu, Ernesto Alves e Vila Flores. Por Ato Municipal número 124, de 31 de dezembro de 1933, é criado o distrito de Itacorobe e anexado ao município de Santiago do Boqueirão. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 7 distritos: Santiago do Boqueirão, Carovi, Costa do Itu, Ernesto Alves, Itacorobe, Natividade e Vila Flores. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31x-1936 e 31x-1937. Pelo Decreto Estadual nº 7.199, de 31 de março de 1938, o município de Santiago do Boqueirão tomou o nome simplesmente de Santiago e o distrito de Vila Flores passou a chamar-se Flórida. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído de 3 distritos: Santiago, Ernesto Alves e Florida, sendo que os distritos de Carovi, Itacurubi e Unistalda aparecem figurando como subdistritos do município de Santiago. Em divisão territorial datada de 1 VII 1950, o município é constituído de 3 distritos: Santiago do Boqueirão, Ernesto Alves e Flórida. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 VI 1960. Pela Lei Municipal nº 9, de 7 de abril de 1965, foram criados os distritos de Carovi, Itacurubi, Tupantuba e Unistalda e anexados ao município de Santiago. Em divisão territorial datada de 31x-1968, o município é constituído de 7 distritos: Santiago, Carovi, Ernesto Alves, Florida, Itacurubi, Tupantuba e Unistalda. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 VI 1983. A Lei Estadual nº 8.613, de 9 de maio de 1988, alterada pela Lei Estadual nº 9.046, de 8 de fevereiro de 1990, desmembrado o município de Santiago o distrito de Itacurubi, elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 6 distritos: Santiago, Carovi, Ernesto Alves, Florida, Tupantuba e Unistalda. A Lei Estadual nº 10.648, de 28 de dezembro de 1995, desmembrado o município Santiago ou distrito de Unistalda, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 4 distritos: Santiago, Ernesto Alves, Florida e Tupantuba. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2020. Fonte: Santiago, RS. Prefeitura. Disponível em www.santiago.rs.gov.br. Acesso em 22 de janeiro de 2020.